Meu amigo cristão, eu tenho certeza que depois de acompanhar esta pequena aula teológica, a sua visão acerca da Bíblia nunca mais será a mesma. Eu estou sendo sincero com você. Meu amigo seminarista que está fazendo seminário ou faculdade teológica, eu tenho certeza que existe uma grande probabilidade de que o material que iremos disponibilizar aqui hoje não está inserido na grade curricular de sua graduação. Dificilmente lá você terá acesso a este material aqui, ao Códex, aos papiros. Não. Meu amigo pregador do Evangelho, eu tenho certeza que você já pregou estes textos bíblicos que serão mencionados aqui e que a partir de hoje você sairá da frente desta mídia aí, ou do tablet, ou da TV, ou sei lá, ou do notebook, que você estiver acompanhando, com outra visão acerca dos textos bíblicos, talvez confuso, talvez surpreso ou até mesmo decepcionado. Mas você sairá completamente diferente depois deste estudo teológico. Porque nós iremos hoje mexer com coisa pesada. São as 3 principais adulterações da Bíblia, feitas pela igreja institucionalizada. As 3 principais. E essas 3 passagens são muito usadas, na verdade são passagens principais, são pilares da fé cristã. Vamos mexer hoje aqui com pilares da fé cristã. E desde já contamos com seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. Estaremos juntos aqui por, acho que mais de 30 minutos, não é? E o que eu peço a você é simplesmente que você deixe seu like, compartilhe, se acha interessante, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, tá bom? Tamo junto. Forte abraço. Barril. É narrado no Evangelho segundo João, desde o capítulo 7, versículo 53, ao capítulo 8, versículo 11, que Jesus estava no templo e de repente apareceram alguns escribas e fariseus e apresentaram-lhe uma mulher que, segundo eles, havia sido flagrada adulterando. Jesus escrevia na areia. E os religiosos perseveravam em suas acusações e diziam: segundo a lei de Moisés, esta pecadora infame deve ser apedrejada. E você, Jesus, o que diz? Vai amarelar? Segundo a narrativa, Jesus então diz uma de suas mais famosas frases: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, aparentemente, o caso foi resolvido, porque os religiosos hipócritas saíram com suas consciências pesadas e Jesus, por sua vez, perdoou a mulher. Mas calma aí. Se eu lhe disser que esta passagem não consta nos manuscritos mais antigos, também conhecido como melhores manuscritos gregos, ou seja, esta narrativa é uma interpolação, isto é, uma adulteração posterior feita pela igreja. E vou provar isso hoje aqui. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a história da mulher adúltera, não consta nos manuscritos mais antigos. Peraí, vai dizer que você não sabia? Você não sabia?
Pensei que você soubesse. Então vamos começar avaliando o Codex Sinaiticus, ou Sinaíticos, como queiram. Ele está à nossa disposição online, portanto, vou deixar o link nas descrições para que você possa consultar também em suas pesquisas teológicas este Codex Sinaiticus. Aqui, meus amigos, estamos no manuscrito Codex Sinaiticus. Prestem atenção ao cursor do mouse. Estamos aqui no Evangelho de John, ou João. Vejam, o capítulo 8 começa a partir do versículo 12, ou seja, a ausência do versículo 1 ao 11. Vejam aqui, João, capítulo 7, é finalizado no versículo 52, isto é, existe também a ausência do versículo 53, onde começa a narrativa da história da mulher adúltera. O problema é que a história também não aparece no Codex Vaticanus. Assim como o Codex Sinaiticus, o Codex Vaticanus é datado do século IV. O problema é que a história também não consta nos manuscritos mais antigos do Evangelho de João, que são os papiros 66 e o papiro 75. Aí você deve me perguntar, então, Newton, qual é o primeiro manuscrito a apresentar esta tão popular história da mulher adúltera? É o Codex Bezae, que é datado do século V. O renomado teólogo norte-americano Bruce Metzger argumentou que nenhum padre grego antes de Eutímio Zigabeno, do século XII, comentou sobre a perícopa da adúltera, e Eutímio declarou que as cópias mais precisas dos evangelhos não a continham. Estou aqui com a Bíblia Católica de Jerusalém para ler a nota de rodapé concernente à passagem da mulher adúltera. Esta perícope, omitida nos mais antigos documentos, versões e padres da igreja, colocada a lures por outros, deixa transparecer o estilo sinótico e não pode ser de João. Poderia ser atribuída a São Lucas. Veja a confusão. Eles dizem que esta passagem não pode ter sido escrita por João, mas por Lucas. Já as testemunhas de Jeová não incluem esta passagem em sua tradução, pelo motivo que já falamos anteriormente, por ela não constar nos manuscritos mais antigos. São muitas contradições nesta narrativa, contudo, eu gostaria de apontar apenas duas. Vamos dar uma olhadinha aqui em Levítico capítulo 19, versículo 32. Levantar-te-ás diante de uma cabeça encanecida, ou seja, uma cabeça com cabelos grisalhos. Honrarás a pessoa do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou Yahvé. Preste atenção. Jesus, como ele próprio disse, veio para cumprir a lei. Contudo, este texto que acabamos de ler mostra ele quebrando um princípio da lei. Isto porque ele estava prostrado diante dos anciãos do povo, dos anciãos de Israel, dos escribas e fariseus, homens de cabelos grisalhos. E o texto diz que quando os anciãos de Israel chegassem diante de alguém, que a pessoa deveria se levantar. Jesus, meio que menosprezando os anciãos, continuou prostrado, escrevendo na areia. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for pego em flagrante, deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Deste modo extirparás o mal de Israel. Ou seja, se a mulher foi pega em flagrante adultério, por que não conduziram também o homem para ser apedrejado? Machismo ou contradição bíblica? De onde vem a célebre frase,
Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que nunca mentiu, que atire a primeira pedra. Disse Siddhartha Gautama, o Buda, que viveu 600 anos antes de Cristo. Aparentemente, a pessoa, o escriba que adulterou, que inseriu esta interpolação nos manuscritos, ele parafraseou Buda e atribuiu a frase a Jesus. Achamos aqui em nossos arquivos um vídeo importantíssimo, onde falamos concernente à adulteração bíblica feita pelos copistas da igreja para respaldar a ressurreição do Cristo. Hoje voltaremos a abordar um tema teológico. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você sabia que os manuscritos mais antigos, isto é, os chamados melhores manuscritos gregos, eles não trazem falas de Jesus ressuscitado? É isto mesmo. Os antigos manuscritos, os mais antigos manuscritos, as Bíblias completas mais antigas, datadas do século IV, elas não trazem falas de Jesus dialogando, falando com os seus discípulos após ressurreto, após ressuscitado. Costumeiramente, ouve-se pastores evangélicos, teólogos, falarem o seguinte: vocês têm que consultar os originais da Bíblia. Entretanto, esta é mais uma falácia do meio protestante, visto que não há mais originais da Bíblia. O que, Newton? Não há mais originais da Bíblia, e eu fiquei surpreso quando no ano de 2008, no meu último ano no seminário teológico, o professor de hermenêutica falou isso à classe, que não existem mais originais da Bíblia, que eles não foram conservados. E nós ficamos tristes, ficamos surpresos. E eu disse, professor, e o que será de nós, como simples teólogos, já que não temos os originais da Bíblia para consultá-los? E aí o pastor professor do seminário disse, Newton, meu filho, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé, pela fé. Mas como embasar algo em algo tão abstrato que não pode ser provado cientificamente, como é o caso da fé? Bem verdade, não temos mais os originais, eles não foram conservados, ou até mesmo sugere-se que eles estão guardados a 7 chaves no Vaticano. Mas nós não sabemos se isto é verdade, isto até então trata-se apenas de uma teoria. Contudo, nós temos os manuscritos mais antigos e as Bíblias antigas, mais antigas, completas, escritas em grego que temos é o Codex Vaticano, ou em latim Vaticanus, chamado de Vaticanus, porque está guardado no Vaticano desde o século XV. Este códex, esta Bíblia completa, que é datada do século IV. E temos também o Códex Sinaítico, em latim Sinaiticus. Tem este nome porque foi achado no Sinai no ano de 1844, e assim como o Codex Vaticanus foi escrito em grego e é datado do século IV. Embora partes do Códex ou Códice, assim como queiram, estejam espalhadas por 4 bibliotecas, a maior parte do manuscrito está hoje na Biblioteca Britânica em Londres, aberto à visitação pública. E ele está disponível aqui na internet também para consulta. Já que ele está disponível aqui na internet para consulta, vamos consultá-lo, vamos ver o que eu falei, que Jesus não aparece falando aos seus discípulos após ressuscitado. Vamos confirmar isto observando o Codex Sinaiticus lá
em Marcos capítulo 16. Marcos, que é considerado praticamente que unanimemente entre os estudiosos como sendo o primeiro evangelho sinótico, canônico a ser escrito. Então, galera, este é o Codex Sinaiticus ou Sinaítico. Deixarei o link na descrição para que você possa ter acesso a ele. Este é o Evangelho de Marcos, capítulo 16. Prestem atenção, vejam que eu estou no capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Vejam, vai do versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finaliza no versículo 8. É isso que eu estou dizendo. Não existe nos manuscritos mais antigos, nem no Codex Sinaiticus, tampouco no Codex Vaticanus, os versículos 9 ao 20 que são encontrados hoje nas Bíblias modernas do Evangelho de Marcos, que falam, né? Esses versículos mostram Jesus ressuscitado falando as falas dele aos seus discípulos. Para que vocês não achem que estou mentindo, veja aqui o versículo 3, 4, 5, versículo 6, versículo 7. Quando chega aqui, ó, versículo 7, versículo 8. Vem o versículo 8 e você vai encontrar aqui, ó, uma grande lacuna. Vejam, prestem atenção, a lacuna depois do versículo 8. Vem essa lacuna, porque não existe versículo 9, tampouco os demais versículos do 9 ao 20 do Evangelho de Marcos, nos manuscritos mais antigos, isto é, nas Bíblias mais antigas em grego, Codex Sinaiticus e Vaticanos. Muitos acadêmicos, como é o caso do renomado teólogo norte-americano Dr. Bart Ehrman, acreditam piamente que este final de Marcos, isto é, o versículo 9 até o 20 do capítulo 16, foi uma adição posterior, feita pela igreja institucionalizada, isto é, pela Igreja Católica. Isso praticamente é comprovado, né? Porque nós vimos aí que nas Bíblias mais antigas que temos à disposição hoje, que são os códex, aportuguesando Vaticano e Sinaítico, não aparecem este final de Marcos. Eu tenho aqui uma Bíblia católica de Jerusalém. Galera, vocês sabem que eu costumo colocar o texto em tela. Contudo, hoje se trata de um pequeno estudo teológico. Dessa forma, eu gostaria de praticar junto com vocês. Sendo assim, se você tem uma Bíblia aí, seja ela na versão Almeida Revista aí atualizada, Almeida Revista aí corrigida, na versão NVI, Católica de Jerusalém, não importa qual seja a versão de sua Bíblia, pegue e abra em Marcos capítulo 16. Vamos fazer a leitura do verso 9 ao 20, que é o acréscimo, a adição posterior, e vamos avaliar as supostas falas de Jesus após a ressurreição, ou a suposta ressurreição. Para os que acreditam, né? Respeite sua fé, se você acredita. Belezinha. Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala. Em algumas versões aparece Maria de Madalena, mas a versão correta é Maria de Magdala, até porque esta Maria nasceu na cidade de Magdala, por isso Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou de outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem estes creram. Finalmente, ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa. Os 11 porque Judas já tinha tomado o caminho dele, né? Segundo a história cristã. E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado. Então, no verso 15 a seguir, eu vou falar de forma espontânea, eu vou fazer uma abordagem, porque vocês sabem que eu fui pregador, e pregador tem que guardar muitos versículos, e a maioria deles vão ficar aqui na minha mente para o resto de minha vida. Marcos 16,15 diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então,
Jesus, depois que ele ressuscitou, ele não disse isso. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Logo, a missão do cristianismo não é sair pregando o evangelho a toda criatura. Entendemos que o evangelho de Marcos é o primeiro evangelho, datado do ano 70, né, aproximadamente do ano 70, logo ali no ano que o templo foi destruído, segundo grande parte dos acadêmicos acreditam nisto, e ele deu base para os outros dois sinóticos, que é o evangelho de Mateus e o de Lucas, sendo que o evangelho de João é o evangelho platônico, que foi escrito depois. Muito diferente sua linguagem e muito menos ainda aceito pela crítica textual. Não é? Então, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não mandou. Versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus não mandou. Vem algo mais terrível aqui, mais tenebroso. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Jesus não falou isso. Falarão novas línguas. Não. Labachura de cantonébrias, não. E se beberem alguma coisa mortífera, né, não lhe farão dano algum. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum. Existe uma seita nos Estados Unidos da América, uma seita muito antiga que sobrevive até hoje, onde pastores pegam em serpentes, serpentes venenosas, e estimulam os seus adeptos a pegarem em serpentes. Tanto que muitas pessoas já morreram pecadas por serpentes e também eles estimulam as pessoas a beberem veneno, porque segundo eles não acontecerá mal algum baseados neste texto que sequer Jesus falou. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então Jesus não falou nada disso depois de ressuscitado, nós provamos aqui. Aí o versículo 19 diz: Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte, né? Saíram pregando, Jesus supostamente mandou, e eles supostamente saíram a pregar, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Se você já foi ou até mesmo é membro de uma igreja pentecostal ou até mesmo neopentecostal, você deve conhecer as famosas campanhas do tanque de Betesda, visto que tais campanhas são muito populares nos meios religiosos ora citados. Isto porque no Evangelho de João, especificamente no capítulo de número 5, é narrada uma história que se passa na cidade de Jerusalém. Segundo o texto bíblico, havia um tanque em Jerusalém chamado em hebraico Betesda. De modo que a palavra Betesda deriva de duas palavras da língua hebraica que são Bet e Chesed, que teria sua melhor tradução para o português como Casa da Misericórdia Divina. Ainda diz o texto que jaziam naquele lugar uma multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, e eles esperavam a chegada de um anjo que, ao balançar a água, o primeiro que ali descesse era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Mas se eu te disser que este texto, relatado em João, no capítulo 5, exatamente no versículo 4, é um acréscimo feito pela igreja institucionalizada, ou seja, este anjo nunca existiu. E se eu te disser mais ainda, que este anjo é um deus grego, ou seja, é um deus da mitologia grega. Peraí, vai dizer que você não sabia? Você não sabia? Pensei que você soubesse. Então vamos fazer o seguinte, como fazemos costumeiramente, vamos consultar o Codex Sinaíticos, que é uma das Bíblias mais antigas que temos à disposição, datada do século IV, assim como é também o Codex Vaticanus. Vamos lá?
Então, galera, vamos avaliar aqui o Codex Sinaiticus, especificamente no Evangelho de João, no capítulo 5. Vamos ver aqui, ó, capítulo 5 do Evangelho de João. Vou dar um zoom para que você possa ver melhor. Presta atenção, galera. Temos o versículo 1, versículo 2, versículo 3. Agora veja esta curiosidade. Do versículo 3, pula ao versículo 5, ou seja, existe uma lacuna entre o versículo 3 e o versículo 5. Obviamente, é inexistente o versículo 4, ou seja, no manuscrito mais antigo, ou melhor dizendo, nos manuscritos mais antigos, você pode avaliar, não apenas aqui no Codex Sinaítico, mas também você pode avaliar no Codex Vaticanus, e você vai observar que não há, isto é, não existe o versículo 4. Logo o versículo que fala acerca do anjo curador, aquele anjo que operava curas no tanque de Betesda. É mais uma adulteração da Bíblia, inserida mais tarde pela igreja institucionalizada. Vocês entenderam? O versículo 4 que fala do anjo não existe nos manuscritos mais antigos. Para que não fique dúvidas, preste atenção, veja o capítulo 5, versículo 1, olha o versículo 2, o versículo 3, é escrito em grego koiné. O versículo 3, ele pula, né? Ele passa direto ao versículo 5, ou seja, não temos o versículo 4. Mas, Newton, o que está escrito no versículo 4? Vamos ler. Prestem atenção. João, capítulo 5, versículo 1. Passadas estas horas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Versículo 4. Eu quero que você preste atenção ao versículo 4, porque ele está separado por colchetes. Isso é muito comum nas Bíblias de tradução Almeida, Revista e Atualizada. Contemplamos textos, versículos completos ou mais versículos, ou simplesmente palavras separadas por colchetes, ou até mesmo por chaves também. Mas, Newton, por que estas palavras? Por que este versículo está separado por colchetes? Eu já expliquei em vídeos anteriores. Quando nas Bíblias de Almeida e Atualizada aparecem textos separados por colchetes, isto quer dizer que estes textos são acréscimos posteriores, isto é, estes textos, como nós consultamos já este aqui lá no Codex Sinaiticus, não aparecem, não estão presentes nos manuscritos mais antigos, nos também chamados melhores manuscritos, ou seja, alguém que queria inserir no contexto da igreja essa ideia de um anjo curador, inseriu este versículo aqui, ó, o versículo 4. Ele não aparece nos textos mais antigos. É apenas mais uma adulteração da Bíblia. Está escrito assim: esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Exclusivamente o versículo 4 é onde fala sobre o suposto anjo, mas ele não está nos melhores manuscritos, ele não aparece no Codex Sinaiticus, ele não aparece no Codex Vaticanus, ele é um texto posterior, inserido na Bíblia pela igreja institucionalizada, que mexeu muito na Bíblia. Agora, eu gostaria de mostrá-los um fato bastante intrigante e curioso, relacionado à arqueologia do século XIX e, sobretudo, à mitologia grega. Acompanhe essa história comigo. A piscina onde ficava o tanque de Betesda foi descoberta quando da ampliação de uma casa no contexto de Jerusalém. Isso aconteceu no final do século XIX. E ela foi escavada em meados do século XX. Para surpresa dos arqueólogos, alguns dados vieram à tona.
O primeiro deles é que essa piscina faz parte de um complexo ligado ao santuário de Sérapis, ou Asclépio, que na mitologia grega é chamado também de Esculápio, que é o deus associado à cura, ou seja, o deus da medicina e da cura. Sabemos que o helenismo provocou uma intensa troca cultural, que veio a provocar grandes modificações na estrutura religiosa do povo judeu. Entre esses elementos, podemos assim observar a presença de cultos de deuses estrangeiros enraizados no imaginário do povo que, como por exemplo, pode observar o aglomerado de pessoas que utilizavam o tanque de Betesda, fato esse comprovado pelos achados arqueológicos. O sítio arqueológico encontrado possuía mais de 5.000 metros cúbicos. A importância das construções indicava que se tratava de um lugar público. Este local foi encontrado durante as reparações e escavações da Basílica Santa Ana, em 1888, pelo professor arqueólogo alemão Dr. Konrad Schick, localizado atualmente no bairro muçulmano em Jerusalém. Contudo, no século I, segundo o historiador Flávio Joséfo, esse bairro era chamado de Betesda. O tanque ficava próximo à Porta das Ovelhas e da Fortaleza Antônia, englobado pela terceira muralha, construída inicialmente por ordens do rei Agripa I. Muralha essa que teve sua construção embargada pelo imperador Cláudio no ano de 44 d.C. e finalmente completada no ano de 66 pelos judeus revoltosos. Meus amigos, religião é isto: mitologia copiando mitologia, mito sobre mito e mais nada. Queridos, dependemos muito de vocês, simplesmente porque esse tipo de canal não é interessante para o YouTube, visto que não é do interesse do grande público. O grande público quer as palhaçadas, quer as mentiras, não estão focados neste tipo de conhecimento libertador. Então, compartilhe este vídeo, dê um like, e se você acha que esse canal ele vai crescer bastante, deixa aí o seu comentário. Um grande abraço. Tamo junto, galera.